essa questão de micro-organismos e saúde. Flávia, Elisete, Sueli, querem dar uma palavrinha? Bom dia a todos, né? Vamos dar continuidade ao nosso trabalho, né? Agradecer a participação das pessoas, né? Que já estão aqui. E é só querendo lembrar, pessoal, que a gente hoje vai ser um pouco mais rápido, porque nós temos uma atividade, né? Nós professores, então hoje a gente encurta um pouco a nossa conversa, mas teremos outros encontros, né, Isabel? Isso aí. E vamos ter a participação também daqui para frente, né? Da professora Madu e dos alunos de Lavras Novas também, né? Junto conosco, essa parceria, e desenvolver um trabalho aqui envolvendo essa temática, né? De vacinas, né? De doenças, e até chegarmos aqui, né? Na nossa contemporaneidade, que é a nossa situação de Covid, né? E relacionar essa doença atual com as outras que a gente já está, né, vendo, estudando, tá bom? Vamos lá. Beleza, gente, vou começar aqui colocando a apresentação aqui. Seguinte, né? No nosso último encontro, semana passada, a gente conversou sobre 4 tipos de micro-organismos: vírus, bactérias, fungos, protozoários. A gente viu o que esses micro-organismos têm como características gerais nas suas células, alguns pontos positivos desses micro-organismos, pontos negativos, insetos que são agentes transmissores de algumas doenças, a gente fez uma discussão, e a gente terminou falando essa questão da importância de uma boa higiene. A gente está passando por uma pandemia causada por um vírus, e esse vírus ele pode ser evitado, controlado a partir de uma higiene adequada e alguns outros cuidados, né? O vírus do Covid. E hoje a gente vai continuar esse bate-papo aqui. Então, os professores, alunos aí, na hora que tiver algum comentário, alguma pergunta, vocês podem abrir o microfone e ficar à vontade. Aqui a gente está colocando numa situação de um bate-papo mesmo, uma troca de informações. E como a gente parou na semana passada falando sobre higiene, a gente trouxe aqui hoje uma questão muito importante sobre um tipo específico de sabonete, né? A gente vê algumas propagandas aí, sabonete antibacteriano, sabonete que mata 99,9% de bactérias, de vírus. Bem, esse tipo de sabonete não é indicado para uso diário. Você pode usar esse sabonete uma vez ou outra, como se diz, uma vez e nunca. Não é indicado esse tipo de sabonete. Porque a gente vai ver que a gente tem no nosso corpo o que a gente chama de microbiota. São micro-organismos que vivem no nosso corpo de uma forma que eles não causam problema nenhum no nosso corpo. E eles vão causar, na verdade, são alguns benefícios. E quando a gente usa esse tipo de sabonete não vai estar matando só aqueles micróbios ruins, vai estar matando os micróbios bons que vivem no nosso corpo, na nossa pele. Bem, então eu coloquei aqui, ó. Sim, isso deixa você mais vulnerável a infecções e alergia, porque está tirando uma camada de proteção contra micro-organismos causadores de doença. Então, o sabonete antibacteriano não é indicado para uso diário. Essa outra figura aqui que eu coloquei é uma figura indicando qual é a maneira correta de lavar as mãos, esfregar bem o sabonete, lavar entre os dedos, lavar as unhas. Com qual sabonete? Com o sabonete comum. Não é necessário o uso desse tipo de sabonete, tá bom, gente? Então, aquelas propagandas que a gente vê na televisão aí, balela, tá? Não precisa acreditar, não. A gente tem que usar sabonete comum para nossa higiene pessoal aí.
Tem até uma reportagem que saiu na revista Super Interessante, em 2016, falando que nos Estados Unidos, esse tipo de sabonete, ele foi proibido, ele foi retirado aí de todos os comércios nos Estados Unidos, por causa exatamente dessa situação. Além de tirar alguns micro-organismos que são bons para a nossa pele, que conferem uma certa proteção, esse sabonete também, ele pode causar uma situação de resistência. Se ele mata 99,9% das bactérias, e aquele 0,1% que ficou lá, né? Então, esse 0,1% que ficou, ele pode fazer ele pode desenvolver o que a gente chama de resistência. Resistência ao quê? Resistência, por exemplo, a antibióticos. Porque antibiótico é um tipo de medicamento que mata bactéria. E essa resistência que esses organismos vão desenvolver não vai ser mais combatido com antibióticos comuns. Então, vai desenvolver esse processo de resistência e desenvolver doenças no nosso corpo causado por essas bactérias que sobraram lá. Então, sabonete bacteriano, não, gente, não é necessário usar. Bem, agora um vídeo curtinho vai estar explicando o que é essa microbiota que eu estou falando aqui para vocês hoje. Vamos prestar atenção, por favor. Microbiota é um conjunto de micro-organismos, é a comunidade de micro-organismos que vive em harmonia com o nosso corpo. Nós temos populações de bactérias habitando diferentes sítios do nosso corpo, principalmente as mucosas e a pele. Então a gente tem uma microbiota oral, uma microbiota intestinal, uma microbiota de pele, microbiota vaginal, microbiota genitourinária, que faz parte do equilíbrio do organismo. Essa microbiota ela tem uma importância muito grande para o hospedeiro, para o ser humano, porque ela ajuda na modulação das mais diversas formas. A microbiota intestinal, todo mundo está discutindo muito hoje microbiota intestinal, tem muitos trabalhos falando de microbiota intestinal, porque tem se mostrado um papel importante na modulação, tanto nutricional, como na modulação imunológica. As bactérias que compõem essa microbiota intestinal, elas ajudam a estimular o sistema imune. Tem muitos trabalhos mostrando que mesmo no útero o bebê já tem uma população de bactérias, né, que veio da mãe. Mas na hora que o bebê nasce, ele tem essa carga bacteriana, e essa carga bacteriana é importante para essa modulação bacteriana do bebê. Então, o bebê que nasce de parto cesáreo, ele vai ter uma microbiota mais relacionada com a microbiota ambiental, né? O bebê que nasce de parto vaginal vai ter uma microbiota mais relacionada com a microbiota da mãe. Nos primeiros 2 anos de vida do bebê, essa microbiota vai sendo modulada de acordo com o ambiente em que ele vive, de acordo com a alimentação, se toma leite materno, se toma fórmula, se toma antibiótico, não toma antibiótico, qual ambiente aquele bebê está inserido. Depois de 1 ano e meio, 2 anos, essa microbiota fica estável, você não consegue muito modular a microbiota, já fica uma microbiota como de adulto, que vai acompanhar esse indivíduo até a vida adulta. Mas existem muitas relações de microbiota com doenças. Uma microbiota que não está em equilíbrio com o organismo, que tem bactérias que são bactérias patogênicas ou bactérias que não têm essa relação benéfica com o organismo, estão relacionados com diabetes, com obesidade, com câncer. Agora estão relacionando muito a microbiota intestinal com doenças do sistema nervoso central, como Alzheimer, como autismo, como depressão. Então você tem uma relação muito grande da composição ou a falta de equilíbrio dessa microbiota intestinal com o aparecimento de doenças em todo o organismo. Microfone, Isabel, tá fechado. Microfone, Isabel. Ah, não fui eu que fechei, não. Tá. Então, imagina a importância dessa microbiota
para a gente, para a nossa saúde, gente, tem uma série de micro-organismos que vivem aí, como falaram, na nossa pele, no nosso intestino, que são bons, vivem numa boa. Na verdade, trazem benefícios para o nosso corpo. Agora, a partir do momento que eu estou usando um sabonete que está matando essa microbiota da minha pele, e esse sabonete, muitas vezes, ele traz substâncias que são absorvidos pelo corpo e vão agir nesses micro-organismos bons que estão lá até no meu intestino, no meu sangue. Então, tem que ter muito cuidado com o que eu estou utilizando. Antibióticos, a gente vai falar daqui a pouco, os antibióticos são outra forma de seleção de bactérias resistentes e outros medicamentos aí. A gente vai falar sobre isso. Mas então, desde que o bebê nasce, ele já vem com uma microbiota que serve para proteger o organismo e vai acompanhar para o restante da vida. E tem uma série de estudos que estão falando sobre isso, sobre essa importância da microbiota, ou seja, de micro-organismos bons para o nosso organismo. Quais são esses benefícios? Eu coloquei alguns aqui, ó. Eles eliminam toxinas, então eles servem de proteção contra substâncias ruins que podem entrar em contato com o nosso corpo. Eles vão deixar a pele com uma aparência mais saudável. Eles vão estimular o nosso sistema imunológico, que é aquele sistema de defesa que a gente tem no nosso corpo, que é o que protege a gente a não ficar doente o tempo todo, esse sistema imunológico, devido aos anticorpos que a gente tem no corpo. Existem micro-organismos que vivem no nosso intestino e eles vão ajudar na produção de duas vitaminas, vitaminas B e vitamina K, que são essenciais para a nossa saúde. Eles vão ajudar a reduzir a quantidade de colesterol que a gente está ingerindo na nossa alimentação. Pensa bem, só com esses benefícios aqui, né, a gente já pensa o quanto que eles são importantes para a nossa saúde. Bem, então, um indivíduo normal, um indivíduo saudável, ele vai ter uma maioria de micro-organismos, principalmente bactérias, vivendo bem lá, sem causar problema nenhum na nossa saúde. Eles vão estar num processo que a gente chama de simbiose. Simbiose é quando é bom para os dois e eles não vão causar nenhum atrito, não vão prejudicar um nem o outro. Então, eles vão viver numa boa no nosso organismo, essa microbiota. Mas tem aqueles patógenos, aqueles micro-organismos que vão causar doenças e podem ser oportunistas ali. Eles vão causar doenças, infecções, e esses micro-organismos, eles podem ser selecionados e desenvolver uma resistência a partir, por exemplo, do uso de antibiótico. Então, eu comecei, por exemplo, uma dor de garganta. Não, estou com uma dor de garganta, eu fui lá no médico, o médico me passou um antibiótico, né? Porque ele viu que minha garganta está cheia de bactérias ali. Ele falou assim, ó, Isabel, você vai tomar esse antibiótico aqui, tal, durante 15 dias. Beleza. Em tal horário, né? Que o médico ele passa um horário correto, quantas vezes por dia que eu tenho que tomar aquele medicamento. Comecei a tomar direitinho, fui lá, tomei uma semana. Nossa, sarei a dor de garganta e tô aqui falando uma beleza. Vou parar de tomar esse antibiótico. Para que eu vou tomar o resto? Né? Tomar mais uma semana que ele mandou. Vou parar de tomar, vou guardar esse antibiótico, que aí depois, quando eu tiver dor de garganta de novo, eu vou tomar ele. Aí parei de tomar. Será que eu matei 100% daquelas bactérias que estavam ali na minha garganta, causando aquela dor de garganta? Pode ser que tenha ficado algumas bactérias ali, e essas que sobraram, elas podem o quê? Se desenvolver, se multiplicar, e elas vão estar com uma resistência àquele antibiótico ali, porque eu não tomei de maneira correta. Então, quando o médico passar um medicamento, eu tenho que tomar no horário que ele estabeleceu, e eu tenho que tomar todos os dias que ele mandou, para ter uma certeza que aquele antibiótico vai matar a maior parte ou praticamente tudo daquelas bactérias ali, e elas não sobrarem nenhuma ali para causar nenhuma doença. Tá certo, gente? Bem, estou falando de antibióticos, mas qualquer medicamento, ele tem que ser tomado de acordo com a prescrição do médico. A gente está vivendo aí um período de muitas fake news, né? Indicando uma série de medicamentos aí para COVID, mas esses medicamentos não têm comprovação. O que vale, por exemplo, para a COVID é
higiene, distanciamento e vacina. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas aí, com Facebook, as pessoas indicando medicamentos que não servem para aquela doença ali. Tá bom, gente? Tem que tomar de acordo com o médico. Alguém ia falar. Pode falar, gente. Não? Essa questão de medicamento que você toma por conta própria, né, Isabel? Medicamentos caseiros, né, alternativos, são várias situações em que você vai observar que se isso é possível, né, nessa medicina alternativa, né, mesmo assim com muito cuidado, com muito estudo, né, que a mesma medicina alternativa, ela tem estudo, né, as pessoas estudam para dizer a propriedade de determinados tipos de plantas e tudo mais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão e a automedicação, né? Que é muito perigosa. Nosso último encontro, nós falamos dessa questão, que hoje em dia já tem um controle maior, né? Para o uso de antibiótico. Que até um tempo atrás, você comprava antibiótico de boa nas farmácias, né? Hoje não, hoje você tem que passar por um médico, ele tem que saber o que você realmente tem e prescrever, né? Exatamente, né? Agora é mais complicado você comprar um antibiótico sem receita médica, né? Mas tem uma série de outros medicamentos que só com uma indicação, infelizmente, eu consigo A comprar. própria pessoa na farmácia te indica, às vezes, né? Que você vai tomar, e às vezes uma questão de farmacêutica, questão de laboratório, né? A gente tenta muito cuidar dessa questão aí, né? Da gente ser levado a tomar um remédio que não vai fazer bem para o nosso organismo, porque tal laboratório e o acordo com esse laboratório, você vai ganhar porcentagem em cima disso, é muito sério isso, né? Então, a gente tem que ficar muito atento às propagandas, né? A esse consumo, né? Sem critério, né? Sem avaliação, para a gente não ficar correndo risco, né? Exatamente. E qualquer remédio que a gente toma, esse remédio, ele vai direto agir ali no nosso fígado, que é onde está, que é o órgão principal da metabolização de medicamentos, os rins também que estão ali filtrando o sangue. Então, tomar muito cuidado que todo medicamento, ele tem um efeito colateral. E esse efeito colateral, muitas vezes, não pode ser algo simples, né? Vão causar mais reações mais complicadas. Então, tomar remédio só com indicação médica, gente, é o ideal. Bem, especificamente aqui sobre o outro grupo de seres vivos, os fungos eu posso dividir eles em três grupos aqui relacionados à sua importância. Tem os fungos que têm uma relação muito importante aqui com os nutrientes do solo, que são fungos que vão fazer o processo de decomposição da matéria orgânica. Então, por exemplo, quem tem horta aí, vira e mexe, deve ver lá uns cogumelos nascendo na horta, no esterco sempre aparecem uns cogumelos. Aqueles cogumelos ali são cogumelos que estão fazendo o processo de decomposição. Eles estão como se fosse derretendo aqueles nutrientes que estão ali, aquela matéria orgânica, e fazendo com que o solo fique mais enriquecido. Tem fungos que têm uma importância econômica, que eles são usados na produção do álcool, na produção de queijos, que eles vão dar sabor a determinados tipos de queijo. Fungos que eu posso usar na fabricação de pães e biscoitos, porque eles vão agir como fermento. Aquele fermento que a gente compra no supermercado aí, né, que vem num pacotinho, aquilo ali é um fermento biológico, são fungos do tipo de leveduras. Tem fungos que vão ajudar na fermentação, na produção de conservas, alguns cogumelos que eu como, né, champignon, que é muito utilizado na alimentação. E os fungos também eles têm uma importância médica, porque alguns fungos eles estão relacionados a doenças, né, que a gente já comentou aqui, micose de pele, frieira, micose nas unhas. E um fungo que é extremamente importante aí, que é um fungo que a partir dele a gente consegue produzir um antibiótico. Se produz um antibiótico, ele vai ter efeito lá nas bactérias, matando bactérias.
esse fungo produz um antibiótico que chama penicilina. Daqui uns dias, né? Daqui um pouquinho, a Elisete vai falar para a gente sobre essa questão de epidemias, de doenças, e a produção desse antibiótico aqui foi essencial para o controle de várias doenças. Então, a penicilina é um antibiótico, um dos mais importantes no controle de várias doenças. Bem, fungos também, eles vão estar associados a raízes de plantas. Tenho certeza que muito de vocês aí já arrancou uma planta, foi replantar e viu a raiz toda cheia de umas coisinhas brancas e pensou, nossa, isso aqui é uma doença. Não, aquilo ali nas raízes da planta são fungos, e são fungos bons para as plantas. Porque aquele fungo ali, ele está no processo também de simbiose. Está sendo bom para ele estar ali, está sendo bom para a planta. Por que está sendo bom para a planta? Porque ele está aumentando a área da planta ali, da raiz, e está fazendo com que a planta consiga absorver mais água e nutrientes ali no solo. E para o fungo, a raiz da planta vai conferir uma proteção. Então, tem uma troca positiva para esses dois seres vivos, tanto para a planta quanto para o fungo. E esse processo aqui a gente chama de micorriza. Micorriza, então, é quando um fungo vive numa raiz da planta de uma maneira positiva. Coloquei isso, então, para demonstrar que a gente tem micro-organismos bons no nosso corpo, vivendo ali beleza, e em outros seres vivos também, como, por exemplo, a planta que eu acabei de falar. Bactérias. Bactérias a gente comentou bastante também sobre elas aqui. Elas estão causando uma série de doenças, mas tem bactérias que são importantes ali, por exemplo, na decomposição também, como os fungos. Né? Quando a gente estuda os decompositores, a gente estuda lá, quem são os seres decompositores? Fungos e bactérias. Então, são bactérias boas ali fazendo decomposição. Microbiota, a gente viu que tem bactérias que vivem no nosso intestino que ajudam na produção de algumas vitaminas. Tem bactérias que vivem no intestino, por exemplo, de boi, de cavalo, e ajudam esses animais a fazerem a digestão da celulose, que está presente ali nas plantas que esses animais estão se alimentando. As bactérias também, que vivem no nosso intestino, as boas, elas estão protegendo o nosso organismo contra bactérias ruins que a gente pode ter em contato. Então, elas formam o que a gente pode chamar de uma linha de defesa ali. Elas não deixam que bactérias ruins entrem em contato com o nosso corpo ali, com o nosso intestino. Então, como o vídeo que eu passei antes mostrou aí, a gente tem que ter um equilíbrio no nosso corpo. Então, tomar muito cuidado com o que a gente está se alimentando, os medicamentos que a gente está tomando, para a gente não causar um desequilíbrio aí no nosso corpo. A gente tem bactérias aí que são importantes também, né? Como eu já disse aqui, na produção na decomposição de matéria orgânica, ajuda na produção de nutrientes para o solo. Tá. Bactérias também, elas estão presentes em alguns alimentos. Como eu falei para vocês na semana passada aqui, as bactérias do tipo lactobacillus, elas são encontradas no leite fermentado, são bactérias boas para a saúde. Eu posso tomar leite fermentado aqui porque tem lactobacillus vivos, são bactérias boas para o meu intestino, ajudando também alguns tipos de bactérias na produção de alimentos como queijos, como picles, iogurte, não tem problema nenhum. Bem, agora a gente vai para uma parte mais voltada para o meio ambiente, como que é a ação do homem em relação ao meio ambiente. Vou passar mais um videozinho aqui, vão prestar atenção, por favor. Os vírus são os seres mais abundantes do mundo e estão espalhados por todos os ecossistemas. A Amazônia, por exemplo, é considerada a região com a maior diversidade e abundância de vírus no mundo. Na floresta, eles estão em equilíbrio com seus hospedeiros, infectando-os quase sempre sem lhes causar mal. Porém, a transmissão de vírus entre animais e pessoas tende a ser um fenômeno cada vez mais frequente. E isso se deve justamente à ação humana.
Vírus adaptados a um animal podem circular por milhares de anos sem serem notados, até entrarem em contato com o ser humano. O desmatamento, o garimpo e a transformação de ambientes florestais em pastos ou áreas agrícolas aumentam o risco de seres humanos entrarem em contato com animais hospedeiros de vírus desconhecidos. Uma das explicações para isso é que a degradação ambiental diminui a variedade de espécies locais. Sem predadores naturais, algumas espécies, muitas vezes reservatórios de vírus, se reproduzem de forma descontrolada. Com o aumento da população desses animais, também tornam-se mais abundantes os vírus que eles carregam. Antes restritos ao ambiente florestal, agora eles têm mais proximidade com seres humanos. É o que os cientistas chamam de quebra de barreira. Um vírus, antes transmitido apenas entre animais, adapta-se geneticamente e passa a infectar pessoas. Foi assim com os vírus responsáveis por algumas doenças que hoje acometem a humanidade, como Ebola e AIDS. Também foi assim com o novo coronavírus. A quebra de barreira também pode acontecer quando os vírus se adaptam a insetos, como os mosquitos. Transformados em vetores, eles transportam esses agentes infecciosos para os seres humanos, como aconteceu com os vírus da Zika, dengue e chikungunya. Mas a quebra de barreira, normalmente, só acontece quando há interferência humana em um ecossistema que antes funcionava em equilíbrio. Das milhões de espécies de vírus existentes, o Comitê Internacional de Taxonomia dos Vírus tem catalogadas menos de 7.000. O aumento do desmatamento observado na Amazônia e em outras regiões do mundo pode levar os seres humanos a terem cada vez mais contato com animais hospedeiros de vírus e contrair doenças desconhecidas como a Covid-19. Então, a gente começou aqui a nossa fala falando sobre a questão do equilíbrio que a gente tem que ter com esses micro-organismos no nosso corpo. Agora a gente já vai falar de uma questão de equilíbrio que a gente tem em relação ao meio ambiente. E esse equilíbrio é essencial para evitar uma série de doenças aí. Então a gente vai ver quanto a gente está inserido no meio ambiente e a partir de interferências que a gente faz, essas interferências vão vir diretamente para a gente, causando uma série de doenças. Pois é, né, Isabel? Aí entra o nosso estudo de geografia, que a gente sempre está falando sobre isso, né? Nas aulas de geografia, em todas as turmas, a gente sempre faz esses questionamentos, né? Sobre a questão da interferência do homem no meio ambiente. Lá no 6º ano, quando os meninos chegam do ensino fundamental 1, a primeira matéria que a gente começa a estudar lá no Fundamental 2 é o estudo das paisagens, né? Como que o homem interfere nessa paisagem? Aí a gente vê que a gente tem 2 tipos de paisagem, né? A paisagem natural e a paisagem humanizada, paisagem cultural ou paisagem geográfica, a gente, assim melhor falando, né? Então, quando a gente fala na paisagem natural, a gente imagina, né, aquela paisagem linda, maravilhosa, sem nenhuma interferência do homem. Ou mesmo, né, quando a gente fala a palavra paisagem, a gente pensa em quê? Quando eu falo assim, definam para mim a palavra paisagem, o que vocês, no caso, definiriam? O que vocês acham que é a palavra paisagem? Fala aí, Isabel, o que você acha que é paisagem? Paisagem, para mim, é o que é bonito, sem interferência humana, mas tem aquela paisagem também de interferência, né? Então, é tudo aquilo que a gente pode enxergar. Isso. Sendo uma paisagem com modificação, ou, a minha preferência, uma paisagem com poucas modificações humanas, né? Com poucas interferências. Na verdade, é isso aí, né? Quando a gente pergunta o que é uma paisagem, todo mundo já vai nessa primeira opção que você deu aí. O que é uma paisagem? Ah, é uma cachoeira, é uma linda, um horizonte que você vê o pôr do sol, né? É uma linda paisagem. Na verdade, não. A paisagem é tudo aquilo que a nossa visão alcança. Tudo aquilo que a gente vê.
né? Tudo aquilo que a gente abre os olhos e vê. Então, pode ser bonita ou feia, né? Então, eu estou olhando aqui, eu estou vendo meu notebook, né? Com toda essa paisagem na minha frente. Eu posso chegar na janela do meu quarto e ver uma paisagem bonita. Posso ver um lixão que é feio, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E essa paisagem que a gente divide aí em natural, né? Que é linda, maravilhosa, que Deus nos deu, para a gente aproveitar dela, sobreviver nela, e essa paisagem que é modificada de acordo com os interesses, também para a sobrevivência do homem, né? Porque a gente modifica não porque o homem é mau, porque ele precisa, né? Só que agora a gente tem que ver que tem que ser de uma forma mais consciente, de uma forma mais humanizada, né? Você vai continuar aí, Isabel, ou eu posso continuar? Agora está por sua conta. Tá, né? Então, vamos lá. Já está dizendo aí, né? A árvore está aí, ó, só depende de nós, né? Então, aí a gente já está até vendo, né? De um lado aí, uma paisagem que alterada, modificada, né? Nossa paisagem gerou a pandemia alterando o ciclo da água e o ecossistema que equilibra o planeta. No vídeo lá vocês viram, né, perfeitamente isso lá, no caso a Amazônia, né, que é uma das paisagens maravilhosas e de cobiça do mundo inteiro, né, porque a Amazônia é uma das paisagens que a gente tem, um dos ecossistemas que a gente tem, que a gente tem a fauna, né, e a flora ali dentro, de grandes espécies, e que laboratórios do mundo inteiro têm interesse de estar ali dentro, né, fazendo todo um estudo, né. Temos espécies riquíssimas ali. Mas, Sueli, se o homem chega, interfere, então a gente vai acabando com esse ecossistema que está ali dentro, né? Que um vai dependendo do outro. Então, aqueles insetos, aqueles animais que vivem em harmonia ali dentro, ele vai deixando de viver essa harmonia, porque um vai sobrevivendo em cima do outro, e vai tendo que viver em harmonia com aquele que vai chegando, que somos nós, né? E aí, muitas vezes, nós não conseguimos viver em harmonia junto com esses animais, né? E aí vem, em cima de nós, a doença, né? E outras consequências, né? Que não só no nosso corpo, que também vem do clima, da temperatura, da água, né? Aí vem outras consequências aí também. Aí a gente vai ver que nessa pandemia, de um lado, teve um ponto até positivo, de um certo, assim, entre aspas, a gente pode perceber que tem uma paradinha, né? Até com os efeitos de desmatamento, poluição, porque teve que dar uma parada. Mas o efeito é muito pequeno, né? O efeito ainda é muito pequeno desse momento que a gente está vivendo. Mas o que a gente percebe é que os efeitos que o homem já fez há um tempo atrás é muito forte, né? Então, a gente precisa aí, e a gente sabe que já tem, de leis, né? Que façam com que essas leis ambientais sejam mais rígidas, né? Para que o homem siga e a natureza agradece aí nós também, né? Pode ir passando aí, Isabel. E aí a gente tem que ir criando estruturas, né? Para que essa natureza, ela vai sobrevivendo e vai fazendo com que nós também tenhamos uma sobrevivência mais tranquila. E aí a gente vai ver nessa tabela aí alguns fatores que contribuem para essa emergência das doenças infecciosas. Acho que a Elisete ia fazer um comentário, Sueli. Pode falar, Elisete. Nesse slide anterior que vocês colocaram, a gente tem que só lembrar, né, pelo menos a minha visão, a relação que a gente tem aqui, né, do consumo, né,
das necessidades da população hoje, no mundo inteiro, né, dessa relação de consumo, né, a questão econômica, né, daquilo que é de interesse, né, de grupos, de empresas, né, e a gente pode até fazer a nossa parte, né, mas se a gente observar muito da degradação, né, que ocorre, e principalmente no que tange à floresta amazônica, né, o nosso olhar, a sociedade olhar para esses ecossistemas, né, como algo a ser protegido, utilizado, mas de forma, né, com critério, né? E o que a gente vê são interesses econômicos tão fortes que eles utilizam do ambiente, né, do espaço, e degrada, né? E as consequências não é só por um grupo, não só para as pessoas que residem lá, mas para todos de maneira, né, geral. Há uma interferência, acaba tendo uma interferência daquilo que acontece, né, num determinado ambiente, a consequência é para, né, toda a humanidade, de uma certa forma. Então, a gente tem que levar em conta quais são os critérios econômicos, né, que a gente observa, né, desde a Revolução Industrial, que vem fazendo com que o desmatamento, a destruição né, das paisagens naturais, da necessidade de produção para alimentação, né, levem a essas consequências que a gente tem observado, né? Falta de água, deserto, né? Excesso de diminuição de umidade, né? Proliferação de doenças, tem muito a ver com a nossa visão hoje, né? De consumo, né? De bens, né? E de poder também. E também, né, Elisete, reforçando isso aí, acho que no próximo quadro aí, nessa tabela, vai falar sobre isso. Os sistemas, né, como você colocou aí, né, os fatores aí, os sistemas, a agricultura, a pecuária, a industrialização, né, então, o modelo de desenvolvimento econômico que a gente vive faz com que esse poder aí de ir desenvolvendo dentro da natureza vai destruindo mesmo, né? Então, a gente tem aí pertinho de nós, né, como a gente viu, por exemplo, há uns anos atrás aí, lá em Bento Rodrigues, a questão, né, da barragem que estourou e tal. Então, e como que foi uma degradação do meio ambiente, né, além de ter perdas de vida, foi lá no Oceano Atlântico, né, percorreu o Rio Doce, né, de Mariana até lá, e foi matando as espécies, né, e através disso começou aí teve aquele surto, lembra da febre amarela? Nesse período, a febre amarela veio quente aí nesse período aí, por quê? Aí é um processo, né, Isabel? Aí lá as margens, né, do rio, sapo e tudo mais, né? Aí tem todo o processo. É o modelo econômico que a gente vive, né? Que o homem vai na ganância de ter, e vai esquecendo. E é essa questão aí que você falou mesmo. O poder de ter, e muitas vezes as leis, né? Seguir as regras, são muito burladas, né, Isabel? E Elisete, acaba passando por cima de muita coisa. Por exemplo, na agricultura, né? Na agricultura, a gente vê aí, se a gente não tomar conta dos produtos que a gente compra, muito agrotóxico, então a gente vê que muita coisa já foi liberada na questão do meio ambiente também, na agricultura, os governos vão liberando, então a gente vê que é complicado mesmo. Tati tinha levantado a mão aí, Tati, bom dia. Bom dia, tudo bem, gente? Joia. Nessa questão aí, eu gosto muito de colocar também
né, que a Terra nos fornece os recursos, né, e todos os seres vivos precisam desses recursos, né, as plantas, os animais, todos os seres vivos. E nós somos um organismo, eu gosto muito de comparar a Terra com um corpo, né, um corpo humano. E cada item que está ali, né, que a gente convive com ele, com esse ambiente, é necessário para o bom funcionamento desse corpo. Então, às vezes, a gente vai interferindo, né? Eu brinco assim, quantos órgãos a gente consegue viver sem eles no corpo e ainda continuar vivendo? Né? Se arrancasse nossos dedinhos das mãos, dos pés, se amputasse uma perna, se tirasse um pulmão ou se tirasse um baço, e ainda assim a gente podia ir mutilando e o nosso corpo ainda ele vai resistindo. E eu acho que assim tem sido o planeta Terra, né? Nós vamos tirando cada pedacinho. Eu falo que a cobertura vegetal é como se fosse a pele, né? Que protege ali aquele solo, que vai fazer a água infiltrar. Então, cada parte dessa que a gente vai retirando é um órgão que cada um, como o nosso corpo, desempenha uma função específica, mas para o bom funcionamento eles precisam todos estarem trabalhando unidos. Então, a gente vai interferindo, mutilando daqui, mutilando dali, e aí o que você fala, igual, por exemplo, no caso das barragens, né, lá em Brumadinho, diretamente, várias regiões foram afetadas, até chegar ao Oceano Atlântico, mas o indireto também, que se a gente fosse contabilizar, e se a gente for considerar os impactos que a gente ainda nem consegue imaginar que vão vir e ocasionados disso. Essa semana mesmo eu estava ouvindo uma reportagem na rádio de um estudo da universidade que os peixes estão contaminados, com altos índices de materiais pesados, né? Coisas que a gente só vai conseguindo ver com o tempo, e aí tem uma população de animais, inclusive nós humanos, que se alimentam desses, né, alimentos contaminados, e que às vezes só vai aparecer o dano disso numa próxima geração, né? Daqui 15 anos, 20 anos, que vão falar assim, isso era daquele alimento contaminado de lá. Então, nós temos que, enquanto seres humanos, bem naquela fabulazinha, né, do elefante lá na floresta pegando fogo e do beija-flor, né, cada um faz essa parte, porque, infelizmente, a gente tem as leis, sim, que são a favor do meio ambiente e de todos esses cuidados, né, com a ecologia, porque nós interferimos no meio ambiente e o meio ambiente interfere a gente o tempo todo, em cada atitude nossa do dia a dia. Né? A gente interfere no ambiente e o ambiente interfere na gente. E igual você falou, mesmo com a gente ainda tomando algumas atitudes, reverter o que já vem sendo feito desde lá de trás, se a gente for comparar a Europa e alguns outros países, né, teoricamente considerados mais desenvolvidos, é quase tudo deserto. E quanto tempo para poder recuperar, se há jeito de recuperar? Isso ia levar, né? Então, são atitudes. E essa questão aí da febre amarela que você colocou também é muito interessante, porque foi justamente mesmo com o advento do rompimento da barragem e a população de macacos, por exemplo, ela não vai se recuperar tão cedo. E a gente não escuta mais macacos nas nossas matas. Eu falo porque lá em Itatiaia eu escutava todo dia uma população de macacos, e desde este surto da febre amarela eu nunca mais ouvi os macacos urrando, né? Então, assim, são impactos que a gente vai fazendo e que, em contrapartida, vai afetar nós mesmos, né? Na disponibilidade desses recursos que eles estão falando. Todos nós precisamos desses recursos. E principalmente os que são das classes mais baixas, que têm dificuldade em adquirir financeiramente alguns recursos, vamos supor, se até a água um dia, né, for comprada, que tem que pensar que a gente depende mais ainda desses recursos que não são disponíveis. Verdade. Então, gente, a gente vê aí, né, olha, nessa tabela dá para a gente fazer um paralelo aí, né, os fatores principais, os fatores específicos e as doenças que geram através disso, né? Então, aí as mudanças ecológicas, que são o desenvolvimento econômico, a manipulação da terra, aí a gente vai tendo, por exemplo, a agricultura, né? Dentro dessa agricultura aí a gente vai tendo vários movimentos que vai tendo para se fazer essa agricultura, e dentro dessa agricultura aí a gente pode
pode acontecer aí algumas doenças dentro desse processo aí também, né? Como, por exemplo, a esquistossomose, né? E outras doenças aí. A demografia, isso é muito importante, a gente estuda muito em geografia, isso também é o crescimento das cidades, né? Desenvolvimento, o crescimento populacional, né? Esse crescimento populacional, principalmente aí, vamos olhar nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, né? Vamos pensar nas grandes metrópoles aí, né? O crescimento desordenado, o comportamento principalmente populacional aí a gente vai ver, né, o desemprego, o comportamento sexual, né, o uso de drogas, o comportamento social das pessoas, e geram muita coisa, né, gente? E com isso começa a aparecer também as doenças, né? Esse uso discriminado aí de drogas, as doenças que aparecem, o lado sexual, as doenças que aparecem, né? Por exemplo, aí a AIDS, né? E outros, a hepatite, né? São doenças aí. A dengue é uma doença também que leva a esse crescimento populacional, principalmente nas grandes cidades também, porque lixo espalhado para todo lado, né? Então, assim, tem que ter esse olhar também. Um dos fatores aí também, o comércio, as viagens internacionais, né? Principalmente, o coronavírus chegou para nós aqui no Brasil através disso, né? Das viagens internacionais, né? Ele veio de avião, a pessoa veio, né? E chegou até São Paulo e trouxe. E aí espalhou para o nosso país todo. Oi, Elisete. Mas essa questão aí desses movimentos migratórios, né, isso a gente observa desde do período do surgimento do homem, né? Isso. Mas esse contato maior... Desde quando o português chegou aqui, né? Trouxe as doenças para os índios? Sim, nesse caso nosso, né? Daí das grandes descobertas. Mas antes disso, né? Quando a gente ainda estava no período da formação das sociedades, né? Então, sempre teve esse contato de um grupo indo para um outro lugar, ou de você tendo contato de um grupo chegando em outro lugar, né? Em relação também às guerras, né? Mas, se tem uma coisa que a gente pode chamar a atenção, é na questão da peste bubônica, né? Isso. Que a gente vai observar que o vírus, né, dessa doença chega nas primeiras rotas comerciais que se estabelecem, né, na Europa com o Oriente, né? Aí a gente tem que lembrar lá, né? Quem começa a brincadeira foi Marcos Polo, então, que foi desbravar, né, o Oriente, achar um caminho para o Oriente, teve contato com novas culturas, né? E se a gente acha estranho hoje, né, saber que chinês come carne de cavalo, carne de cachorro e outros animais, isso já acontece há milênios, né? Porque a história da China é de milênios. E se a gente observar depois dessas rotas comerciais, né, tanto terrestres quanto marítimas, a gente vai ter a expansão marítima e a descoberta do novo mundo, aí chega para nós as doenças advindas da Europa, né, através dos nossos colonizadores, né? Então, essa questão de viagens, né, e hoje, só para encurtar minha conversa aqui, nós tem a questão da globalização, né? Isso. A gente está em contato com o mundo inteiro, né? Então, algo que acontece lá na China em fração de segundo chega em Mariana, né? Com certeza. Não? Verdade. Então, esses fatores aí, né, gente? Aí a gente vai crescendo aí, na indústria, a tecnologia, né? Esse processo tecnológico, como a Elisete já falou aí, né? O processo de globalização, ele ainda fica mais intenso ainda, né? E aí essas doenças vão aparecendo ainda mais.
Adaptação e mudanças dos agentes também, a essa evolução de micro-organismos e as variações, né? As mutações vão acontecendo. E o estrangulamento nas medidas de saúde pública, e esses fatores específicos, eles vão vendo aí, né, o saneamento e o controle de vetores inadequados, os cortes dos programas de prevenção, e aí as doenças aí, né? Pode passar, Isabel. E aí, esse infográfico também, ele é bem interessante, porque a gente vai vendo que uma coisa vai ligando a outra, né? Então, a gente vai vendo que, por exemplo, a ausência do saneamento básico, né, o saneamento básico, ele é um fator essencial, né, gente, para que uma população, ela tenha, a saúde começa por aí, né? E, infelizmente, a gente vê que todos os governos, eles não fazem, né, esse saneamento básico, esgoto, água tratada, porque, infelizmente, a gente tem uma cultura política que, não sei se vocês já ouviram falar e vão concordar comigo, porque a nossa política, ela gosta de mostrar, né, ter obras, assim, gigantescas, né? Então, aquilo que fica escondido, ninguém quer, não dá para ver, né? Então, saneamento, tratamento de água, esgoto, fica debaixo da terra, né? Ninguém está vendo aquilo, né? Então, não tem obras para mostrar, né? Então, mas a saúde de uma população, né? Isso é importante, uma população com saúde bonita, cabelo bonito, pele bonita, dentes bonitos, que pode sorrir para todo mundo. E, infelizmente, a maioria dos nossos políticos não pensam assim. Porque todos tinham que estar preocupados, a primeira preocupação era essa, termos uma água tratada nas nossas torneiras e um esgoto tratado, para aí a gente não precisar de ficar procurando os postos de saúde, né? Oi, Elisete. Tem um aluno que quer falar aí, eu só queria chamar a atenção. Tem um Qual? aluno. Pode falar. BPzinho TV. Qual que é? A mão. Quem é, Elisete? Eu não consigo Eu acho ver. que é BPzinho TV que está. Eu cliquei errado aqui, senhor. Quem que é esse? Quem que é esse coleguinha aí, que a gente não conhece? É Raí, de Lavras Novas. Oi, Raí, de Lavras Novas. Tudo bem com você? Ana, que legal. Que legal te conhecer. Você me conhece? Eu já trabalhei muito em Lavras Novas. Não. Pois é, gente. Ó, então, sempre que quiser, tá? Esteja à vontade, falar, tá? Pode aproveitar o microfone e falar. Isso. Achei que você queria falar. Então, vamos lá, aí, esse saneamento básico seria, né, a galinha dos ovos de ouro, para que uma população tivesse toda a qualidade de vida necessária, né? Então, aí vem, né, a contaminação da água, vem através daí, né? A redução da biodiversidade aquática, riscos para a saúde, né? Então, aí vai todo um processo, né? Aí vocês vão vendo aí a urbanização, que vocês sabem, né, que a urbanização é a cidade, o crescimento da cidade. Então, quanto maior, aqui na nossa região, principalmente aqui, vamos dar um exemplo, né? Tanto em Ouro Preto, que se tem tratamento de esgoto é muito pouco. Aqui em Santa Rita, por exemplo, não tem. O esgoto é jogado no rio, né? Lugar onde vocês moram também, Lavras Novas, acredito também que seja. Muitos têm fossa escura, negra, aquela que faz um buraco. Muitas têm fossa séptica, né? Eu, pelo menos, eu fiz lá no meu sítio, eu já fiz a fossa séptica. Mas tem uns lugares que a fossa é negra, faz aquele buraco imenso, né? O esgoto vai caindo ali e vai jogando cal e tal. Mas isso também vai para lençol freático, né? E a maioria dos lugares, o esgoto vai para o rio. E esse rio vai caindo para
a represa vai e aí vai poluindo cada vez mais, né? Então, tem toda essa proporção. E com isso vai cada vez mais infectando, vai indo para o lençol freático, vai contaminando as nascentes e vai poluindo, né? Então, esse infográfico vai mostrando todas essas setinhas aí, vai mostrando toda essa proporção que vai tendo, né? A perda da cobertura vegetal, a proliferação de vetores, né? Tudo isso, a qualidade do solo vai perdendo também, né? E tudo mais. Alguém gostaria de falar alguma coisa dentro desse aí? Tatiane, você levantou a mão? Quero sim. É bem curtinho, Porque já na é 9 verdade. horas, eu não sei se a gente vai terminar, vai dar tempo. Não, é curtíssimo, porque eu acho que até hoje, bem na faculdade, do que a gente vê na vida, acho que não tem nenhuma dessas crises de doenças, dessas contaminações que acontecem, que não tem o nosso dedinho, sabe? Que nós mesmos somos causadores. As principais doenças que a gente enfrenta, dengue e todas essas que você fala aí, a gente lida com a nossa própria falta de educação, sabe? Nós somos os principais disseminadores, por assim dizer, porque alguns já existiam, mas é a nossa forma de lidar justamente com todo esse meio ambiente, com toda essa natureza, com todo o nosso entorno e para com os outros também, que fazem isso. Olha só a dengue, uma doença totalmente urbana, dificilmente a gente encontra no meio rural alguém que pegou dengue, que foi contaminado na roça. Até hoje, em quase 10 anos de convívio entre Itatiaia, Santa Rita e aqui na zona rural de Santa Rita, eu nunca conheci uma pessoa que pegou dengue na roça, e nem lá em Itatiaia. É uma doença totalmente urbana, que a gente lida com o quê? Com o nosso lixo, com nossa falta de cuidado para esse meio ambiente. Então, quase todas têm a ver com isso, com a nossa própria porcaria. Verdade. Ô, Isabel, eu acho que só para a gente finalizar, você poderia passar os 2 vídeos, rapidinho, acho que é 3 minutinhos, que aí a gente fecha essa parte aí. Acho que mais uns 5 minutinhos só, a gente fecha. Dá para você passar os 2 vídeos? Bom dia, Oi, tudo bem Isabel. com vocês? Oi. Isabel? Oi? É só para esclarecer o pessoal que chegou aí depois, né? Que a gente está encerrando, né? Devido a um outro evento que nós professores temos que participar agora às 9 horas, né? E que essa nossa atividade ela continua nas próximas semanas e talvez a gente alargue o tempo nas próximas atividades para a gente, né? Avançar no nosso assunto ou até mesmo marcar 1 ou 2 encontros na semana, tá? Mas é só porque a gente realmente precisa finalizar agora, né? E aí se fecha esse bloco e a gente continua no próximo Ô, evento. Elisete, porque Sim. também, né, a gente fica fazendo as coisas corridas, é ruim, né? Porque, gente, a gente poderia ter um debate, um negócio, né? É muito Mas a gente ruim retoma, gente né? fazer as coisas. Eu Mas a gente retoma. fico triste com essa situação, sabe? Porque a gente poderia, né? Sueli, assim Não como fica você falando isso, na não, que eu última... já estou com raiva desde ontem. Assim como a gente já chamou a atenção dos nossos alunos na última semana, né, na semana passada, a respeito das vacinas, né, e do cartão de vacina, que eu não esqueci. Vacinaram, gente? Eu vou vacinar daqui a pouquinho. Eu estou indo para o posto. Eu vou assistir live no posto. Mas a questão é também dos alunos ir pensando nessa questão do nosso consumo, né? Isso, Do nosso papel, o que a Tatiana acabou de falar. Aonde é que a gente peca, né? Onde que nós estamos pecando na questão do nosso, né, do consumismo, né? Dessa questão de que a gente está distante na zona rural, no distrito, e que nada vai chegar para a gente, porque, né, a gente está longe, e isso não é verdade, né? Lembrar da questão da globalização, né? O desenvolvimento encurtou espaço, né? A gente chega em Lavras Novas rapidinho, a gente chega no Salto rapidinho, né? É mais rápido que antes,
né? A gente sai daqui do Brasil e chega até na China com mais rapidez, hoje, nos dias de hoje, devido a uma série de desenvolvimentos tecnológicos, de transporte, que nos conduz mais rapidamente. Então, a gente tem contatos com as pessoas, né? E a gente precisa pensar qual é o nosso papel, né? Onde que a gente está contribuindo aí para o meio ambiente ou que a gente está ajudando a destruir o meio ambiente. Então, fica mais uma tarefinha, atividade, né? para casa. Para a gente depois chamar a galera aí para abrir para conversa, para essas pessoas poderem também, né, opinarem, dizer, né, conversar conosco, né, e aí vai ficar bacana. Então, a gente vai encerrar aqui, porque a gente já está nos 6 minutos. Isabel, então, deixa então os vídeos para a gente começar na próxima, e a gente deixa essa atividade que a Elisete passou aí. Nós vamos falar e pensar na nossa atitude enquanto seres humanos, enquanto agente responsável para o nosso crescimento, a nossa atuação no meio em que a gente vive, né, Elisete? O que eu posso, o que eu estou fazendo? E aí a gente começa esse bate-papo porque eles vão falar sobre isso, né? O Marcos vai falar disso. Um pouco nossos alunos, eles estão só ouvindo, e nós vamos fazer o inverso, vamos querer ouvir um pouco eles falando, né? Quem for participar, e se possível todo mundo, tá bom? Acho que é bacana essa troca, né? Isso. Verdade. Dúvidas também vocês podem enviar, fazendo favor aí nas mensagens, ou podem abrir o microfone. Tatiane, pode falar. Eu acho que eu não retirei a mãozinha mesmo, Maria Isabel aqui foi uma manezeira, mas é isso aí mesmo. Qual é o nosso papel? O que eu individualmente posso fazer para melhorar, né, aumentar a minha qualidade de vida, garantir a minha qualidade de vida no futuro e, em contrapartida, a da minha família e de todos os outros. Se a gente começa a pensar do nosso quadradinho, a gente vai ampliando e acaba atingindo uma gama maior de pessoas. Isso, a atividade que eu até dei dessa semana foi isso, para os meninos lá de Bandeira, sabe? O que eu, né, dentro do meu espaço, porque tem hora que se a gente pensa muito longe, a gente pensa, não posso fazer nada. Não, mas onde eu estou, no meu espaço, aquela balinha que eu chupo, guardo o papel no bolso e levo para jogar no lixo na minha casa, né? Aquela água que eu tomei, guardo a garrafinha na bolsa e levo para me jogar em casa. Então, é um pensar bem próximo. Não pensa muito longe, porque senão a gente acha que não dá conta de fazer, né? Mais alguém gostaria de deixar alguma coisa para a gente finalizar, né, Isabel? Isso, gente, à vontade. Perguntas, comentários, professores presentes também podem abrir o microfone, fazer comentários. A gente está numa situação de um bate-papo mesmo, tá, gente? O vídeo da Alice também a gente deixa para semana que vem, né, Isabel? Isso, porque aí os 2 vídeos, eles fazem uma... O vídeo da Alice lá do Doutora Remédio? Sim, eles fazem um resumo do que a gente está falando. Então, podemos encerrar? Acho que sim, né, gente? Tranquilo? Acho que sim. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Tem alguém compartilhando ainda? Fecha aí. Gisele Mata. Não, é a Luciana. Minha aluna de Bandeira. Agora Foi sem querer. Foi. Isabel, então vamos encerrar. Dando microfone. Madu está com o microfone aberto. Acho que ela quer falar. Madu quer falar? Por favor. Eu quero muito agradecer. Hoje foram poucos alunos, muito poucos, porque a Bianca dispensou os alunos hoje de aula,
Dispensou, não é bem dispensar, falou que eles só teriam que fazer uma atividade para a próxima aula. Aí eles aproveitam para dormir, porque Lavras Novas é muito frio. Então, hoje nós tivemos o Jonathan e o Juan, mas na próxima vez muitos outros participarão, se Deus quiser. Toda a escola participará. E o Jonathan e o Juan levam para a gente, né, para os outros colegas, a impressão, né, e com vídeos também, né? Vocês são vocês são os grandes vetores que conseguem falar para o colega se está bom, se está ruim, né? Se tá aprendendo, né? Se a atividade está sendo legal, para que outros participem também, né? Então, foi um prazer também encontrar os meninos aí de Lavras Novas. Eu também dei aula em Lavras Novas junto com a Sueli, 4 anos, né? Então, eu conheço o povo de Lavras Novas bem, e gosto muito de lá. Né? Eu fiquei lá, acho que foi 18 anos, eu acho. Nossa Senhora. Eu também gostaria de agradecer os meus lindinhos maravilhosos, minhas lindinhas maravilhosas, lá de Bandeiras, meus colegas do Bandeiras. Até a próxima semana, todos juntos, se Deus quiser. Isso aí, gente. Falou, gente. Obrigada. Agradecendo também os nossos aqui do Aleijadinho, né? Maravilhosos de Aleijadinho também. Até a próxima, então. A gente, muito obrigada. Bom dia para vocês. Gustavo, agradeço a todos, né, de Aleijadinho, a todos que estão aí presentes, em Lavras Novas e Bandeiras, meus colegas de trabalho. Isso aí, valeu. Gente. Obrigada. Falou, gente. Um abraço para todo mundo aí. Tchauzinho. Vamos lá, essa semana a gente retoma. Vamos equilibrar agora, Isabel. Nós vamos vigorar. Vamos agora ficar na beleza. Ai, ai. Tchau, tchau. Obrigadão, gente. Com Deus. Falou, tchau. Menino saindo, obrigada.